Nessa videoaula nós daremos continuidade ao estudo do termo geral da PA, onde nós vamos ver outros exemplos, outros tipos de exemplos que podem ser resolvidos utilizando a fórmula do termo geral de uma PA. O primeiro exemplo, insira 10 meios aritméticos entre -2 e 20. Pessoal, o que é inserir 10 meios aritméticos entre o -2 e o 20? É você colocar 10 números entre o -2 e o 20, de tal maneira que, ao colocar esses 10 números, nós tenhamos uma PA. Por isso que são meios aritméticos, para formarem uma progressão aritmética. Bem, então, na verdade, o que a gente quer é montar uma situação parecida com essa que a gente vai ter aqui no esquema. Esse esquema ele vai me mostrar como é que vai ficar. Você vai ter o -2 sendo o primeiro elemento, ok? Você vai ter o 20 sendo o último elemento. E entre o -2 e o 20, você vai colocar nesses espaços 10 números, que são os 10 meios, de modo a formar uma progressão aritmética. O que você pode perceber? Se nós já temos 2 elementos e vamos colocar mais 10, nós vamos ter uma PA com 12 elementos. Então, dessa maneira, a gente pode perceber que essa PA de 12 elementos, o primeiro termo dela vai ser o -2, o último termo dela, ou seja, o 12º termo dela vai ser o 20, e o N vai ser igual a 12, já que são 12 termos. Lembrem, 12 termos porque já tem os dois extremos e eu vou colocar mais 10 no meio. O que nós vamos fazer? Como a gente quer montar essa PA, colocar esses termos aí no meio, eu tenho que saber qual é a razão dessa PA. Para saber qual razão tem essa PA, a gente vai fazer o seguinte: para determinar a razão, vamos lembrar que se eu tenho o 12º termo, eu utilizo a fórmula do termo geral para o 12º termo. Nós sabemos que o A12 ele é A1 mais 11 vezes a razão. Então, o A12 ele é 20, isso vai ser igual ao A1, que é -2, mais 11 vezes a razão. Eu vou só inverter, trocar de lugar. Então, -2 mais 11 vezes a razão é igual a 20. Pega esse -2, joga para o segundo membro, ele vai somando. Então, 11R é 20 mais 2, ou seja, 11R é 22. Desse modo, então, a razão vai ser 22 dividido para 11. Com isso, então, nós vamos ter uma PA de razão 2. Bem, se nós temos uma PA de razão 2, agora a gente pode montar a sequência. Agora a gente pode interpolar esses meios aritméticos. Nós temos aí o primeiro e o último, né? Nós temos o -2 e o 20. O primeiro é o -2 e o último é o 20. Como a razão é 2, é só a gente ir somando de 2 em 2. Por exemplo, o primeiro é -2. Na hora que eu somar mais 2 da razão, -2 mais 2 dá 0. Então, o segundo termo é 0. O terceiro termo ele vai ser 0 mais 2 da razão, ou seja, é 2. O próximo termo será 2 mais a razão, que é 2. 2 mais 2 é 4. Logo em seguida, eu faço 4 mais a razão, que é 2. 4 mais 2 é 6. E assim por diante. O próximo, 6 mais 2, 8. Em seguida, 8 mais 2, 10. Logo após 10 mais 2, 12. Logo após 12 mais 2, 14. Em seguida, eu pego 14 mais 2, 16. E, por fim, 16 mais 2, 18. E aí, observem como realmente bateu, como realmente dá certo. Por que eu sei que dá certo? Se eu pegar 18 mais a razão, que é 2, eu acho exatamente o 20, que é o último termo. Então, percebam, para interpolar meios aritméticos, primeiro a gente vai ter que descobrir quanto é a razão. Depois que eu descobrir a razão, eu vou somando a razão aos termos anteriores para encontrar os termos seguintes. Segundo exemplo. Quantos múltiplos de 3 existem entre 10 e 1000? Pessoal, os múltiplos de 3 eles formam uma PA de razão 3. Quem são os múltiplos de 3? São aqueles números que podem ser divididos por 3.
3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Bem, então múltiplos de alguma coisa vai sempre formar uma PA com a razão aquela coisa. Exemplo, múltiplo de 10 forma uma PA de razão 10 e assim por diante. Bem, eu quero saber quantos múltiplos de 3 existem entre o 10 e o 1000. Então nós temos que primeiro descobrir quem é o primeiro múltiplo de 3 entre 10 e 1000 e quem é o último. Bem, entre 10 e 1000, o primeiro múltiplo de 3 ele vai ser, então, o 12, né? Primeiro múltiplo de 3, que é maior do que 10, é o 12. Isso quer dizer, então, que o primeiro termo dessa PA é 12. Lembrando que a razão dela é 3, pelo motivo que eu já expliquei. Agora a gente vai observar quem é o último múltiplo de 3 antes do 1000. Já que é entre 10 e 1000, tem que estar antes do 1000. O último múltiplo de 3 é o 999. Então, o enésimo termo, o termo geral que eu vou chamar de AN, é 999. Como eu quero saber quantos múltiplos existem, eu quero saber qual o valor de N, certo? Então, a gente quer determinar quanto vale o N. Bem, para isso, então, como nós temos o enésimo termo, pega a fórmula do termo geral, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, e vamos substituir. O AN é 999, o A1 é 12, mais N menos 1, vezes a razão, que é 3. O que eu faço aqui? Primeiro eu vou pegar esse 3, que está aí fora do parêntese, vou inverter de lado, vou pegar o que está, só trocar de lugar em relação à igualdade. O 999 que está no primeiro membro eu levei para o segundo, e o 12 mais N menos 1 vezes 3 trouxe para o primeiro membro. Só invertir. E agora eu pego esse 3 que está fora do parêntese, multiplico por quem está dentro do parêntese, mas só depois. Vou fazer outra estratégia aqui. O que eu fiz? Eu peguei o 12, que está no primeiro membro, joguei para o segundo membro, subtraindo. Então ficou N menos 1 vezes 3, isso é igual a 999 menos 12. 999 menos 12 dá 987. Então, N menos 1 vezes 3 é 987. O que eu faço agora? Esse 3 que está multiplicando, eu passo dividindo. Com isso, N menos 1 é 987 dividido para 3, que dá, então, 329. Se N menos 1 é 329, então passa o menos 1 somando, vai ficar N é 329 mais 1. Ou seja, o N é 330. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos 330 múltiplos de 3 entre o 10 e o 1000. Terceiro exemplo. Quantos são os números naturais de 3 algarismos que são múltiplos de 5? É uma análise parecida com o segundo exemplo. Vamos avaliar então. Os múltiplos de 5 são aqueles números que podem ser divididos por 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Como a gente pode perceber, eles formam uma PA de razão 5. Além disso, como eu quero saber quantos são os múltiplos de 5 de 3 algarismos, vamos lembrar que 3 algarismos vai de 100 a 999. Os números de 3 algarismos, eles vão de 100 até 999. Isso quer dizer que o primeiro múltiplo de 5 de 3 algarismos é o 100. Com isso, então, o primeiro termo dessa PA, o A1, é igual a 100. Bem, até 999, o último múltiplo de 5 antes do 999 é o 995. Então, a gente vai ter aí que o AN, o enésimo termo, o último múltiplo de 5 antes do 999 é 995. Identificado o primeiro, o último termo e a razão, é só fazer o mesmo cálculo do exemplo anterior. Eu quero determinar qual o valor do N, então vou pegar a fórmula do termo geral, substituir o AN por 995, o A1 por 100, mais N menos 1 vezes a razão, que é 5. Invertir de lado a igualdade para facilitar. Agora eu peguei o 100 que está somando, passo para o outro lado subtraindo. 995 menos 100 dá 895. Agora eu vou pegar o 5 que está multiplicando, vou passar dividindo.
Então fica 895 dividido para 5, que vai dar então o valor 179. Se n menos 1 é 179, então o n é 179 mais 1. Ou seja, o n é 180. O que eu concluo com isso? Isso quer dizer que existem 180 números naturais de 3 algarismos e que são múltiplos de 5. O próximo exemplo. Numa PA crescente, se é uma PA crescente, é uma PA de razão positiva. A soma do sexto com o oitavo termos é 36. E a soma do sétimo com o 10º termo é 40. Determine esta PA. Vamos lá então. O sexto termo, nós sabemos que o sexto termo ele é A1 mais 5R. Além disso, nós sabemos que o oitavo termo, o A8, ele é A1 mais 7R. O que a questão fala? A questão fala que a soma do sexto com o oitavo termos é 36. Desse modo, se eu pegar o A6 mais o A8, ou seja, o sexto mais o oitavo termos, vai dar 36. Agora é só pegar e substituir. No lugar do A6, a gente coloca A1 mais 5R, mais, no lugar do A8, a gente coloca A1 mais 7R. Isso é igual a 36. Vamos então agora juntar. A1 mais A1 dá 2A1, 5R mais 7R dá 12R, então vai ficar 2A1 mais 12R igual a 36. Bem, feita essa parte, aguarda por enquanto, vamos para outra parte. Lembrando que a ideia aqui é a gente montar um sistema de equações. Na outra parte, nós temos que a soma do sétimo com o 10º termo é 40. O sétimo termo, que é o A7, ele é A1 mais 6R. Além disso, nós sabemos que o 10º termo, que é o A10, é A1 mais 8R. O que a questão fala? A questão fala que se a gente somar o sétimo com o 10º termo, é para dar 40 a resposta. Então você tem que o A7 mais o A10 é 40. Vamos então resolver como é que fica isso. No lugar do A7, eu coloco A1 mais 6R. Mais, no lugar do A10, eu coloco então A1 mais 8R. Isso dá igual a 40. Resolvendo então, A1 mais A1 dá 2A1, mais 6R mais 8R dá 14R igual a 40. Então nós temos que 2A1 mais 14R igual a 40. Nós temos duas equações envolvendo o A1 e o R. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar um sistema. Nós montamos o sistema 2A1 mais 12R igual a 36 e 2A1 mais 14R igual a 40. Para a gente resolver esse sistema, nós vamos ter que cortar uma das letras, ou A1 ou R. Para poder cortar o A1, está bem simples, né? É só a gente pegar e trocar de sinal uma das equações. Eu vou trocar de sinal a equação de cima. Todo mundo da equação de cima, troquei de sinal. Ficou menos 2A1 menos 12R igual a menos 36. E a equação de baixo eu só repeti. E agora a gente faz o que eu disse. Eu corto 2A1 com menos 2A1. Vou pegar 14R menos 12R dá 2R igual a 4 menos 36, que é 4. Se 2R é igual a 4, então o R é 4 dividido para 2. Ou seja, o R é 2. Então nós temos aí uma PA de razão 2. Acabou? Não, a questão pedia para determinar a PA. Para determinar a PA, além de precisar saber quem é a sua razão, eu vou precisar saber também quem é o seu primeiro termo. Mas aí está fácil, porque como eu já sei a razão, é só substituir em qualquer uma das duas equações. Eu vou pegar, por exemplo, essa. Se 2A1 mais 12R é 36, eu vou colocar no lugar do R o 2. Então vai ficar 2A1 mais 12 vezes a razão, que é 2, é igual a 36. 12 vezes 2 dá 24. Então 2A1 mais 24 é igual a 36. Jogo o 24 para o outro lado subtraindo. Então 2A1 é 36 menos 24.
Isso quer dizer que 2 a 1 é 12. Portanto, o primeiro termo vai ser 12 dividido para 2, o que quer dizer que o primeiro termo é 6. Ou seja, nós temos uma PA onde o primeiro termo é 6 e a razão é 2. Então agora você pode montar a PA. É só colocar o primeiro termo 6. Como a razão é 2, vai aumentar de 2 em 2. Então o segundo termo é 8, o terceiro termo é 10, o quarto termo é 12 e assim por diante. Está aí então a PA montada como eu queria. Dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde nós trabalhamos com a fórmula do termo geral da PA, aplicando ela na resolução de outros tipos de questões.